Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou Hélio Batista e nós estamos aqui mais uma vez para um vídeo que eu não sei se é um vídeo de segunda-feira, se é um vídeo de terça, se é um Identidade Responde, se é um vídeo geral, eu não sei. A gente vai decidir depois que estiver gravado, tá? Mas como vocês sabem, o Identidade Responde ele funciona da seguinte forma. Toda sexta-feira eu coloco uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, certo? Se você ainda não segue, tá aqui na descrição do vídeo as nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram. E eu coloco uma caixinha de pergunta lá e algumas pessoas mandam as suas perguntas. E algumas eu respondo lá no próprio Instagram e as melhores eu trago e respondo aqui por vídeo. A ideia é responder apenas uma pergunta e trazer uma resposta, digamos assim, mais embasada, para que as pessoas possam compreender melhor. E o título, a ideia do vídeo de hoje, ela não surgiu de uma caixinha de pergunta, mas foi uma pergunta que um seguidor mandou pra gente lá no Instagram. E a pergunta dele foi a seguinte: por que os irmãos, isso ele perguntando para mim, por que os irmãos não falou nada ainda em relação ao Natal, em relação às decorações de Natal? E aí ele me deu a ideia de gravar esse vídeo trazendo algumas orientações e algumas verdades bíblicas com relação às ornamentações de Natal, que agora durante esse período muitas pessoas fazem, inclusive muitos cristãos fazem também. Mas do outro lado existem muitos cristãos que, vamos dizer assim, eles demonizam, tá? Eles demonizam as decorações de Natal, justificando que o Natal é uma festa pagã, não é uma festa cristã. Então eu vou iniciar esse vídeo lendo aqui na Bíblia, aquilo que a Bíblia fala sobre decoração de Natal. E a Bíblia fala exatamente nada. Não tem nada na Bíblia que fale que você pode ou não pode, que você deve ou não deve decorar sua casa para o Natal. A minha casa não está, vamos dizer assim, não está 100% decorada, mas a gente tem algumas ornamentações, uma coisinha bonitinha ali na porta de casa. Nós fizemos uma árvore de Natal com livros, Gabriel vai botar aí, e nós arrumamos porque nós entendemos que apesar de o Natal não ser uma festa que pode ser considerada como cristã, não é nada que a Bíblia condene ao você ornamentar a sua casa. E aí nós precisamos falar sobre algumas coisas. Primeira coisa, algo que eu falei há alguns vídeos atrás, que é a Bíblia, ela não traz resposta para todas as coisas na nossa vida. Eu acredito que você já deve ter ouvido isso, de que a Bíblia ela responde tudo, tá? A Bíblia ela responde muitas coisas, mas a Bíblia não responde tudo e nós precisamos compreender isso. Então, essa pequena brincadeira que eu fiz no início aqui sobre o que a Bíblia fala sobre decoração de Natal, sobre árvore de Natal, sobre pisca-pisca, não tem nada. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que onde a Bíblia se cala, nós não podemos falar. Tá? E quando eu digo nós não podemos falar, no sentido de que nós não podemos proibir, certo? Eu não posso proibir uma atitude, eu não posso proibir um ato, eu não posso proibir o irmão de se expressar porque eu olho para determinada coisa e julgo aquela coisa como errada. Eu vou ler um texto aqui que se encontra... Corta aí, Gabriel, deixa eu achar o texto primeiro aqui. 2000 anos depois. Eu vou ler um texto aqui para vocês que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 8, que diz o seguinte: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, ele é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Paulo aqui ele vai falar a respeito da carne sacrificada, mas nós podemos usar esse texto, certo? Justamente para tratar desse assunto, dessa decoração de Natal. Paulo aqui ele está falando sobre o comer ou não comer carne sacrificada. Ele foi indagado por alguns irmãos de Corinto se era permitido que os irmãos comessem carnes sacrificadas, tá? E a resposta de Paulo é simples: o ídolo não é nada. Tá? O ídolo não é nada. Então, da mesma forma, essa festa que algumas pessoas consideram como uma festa
pagã, tá? Ela não é nada. Então, se há só um Deus, então você não precisa ficar apegado, você não precisa ficar neurótico em relação ao fato de se você botar uma árvore de Natal dentro de sua casa, você está invocando Satanás para dentro de sua casa. Pelo amor de Deus, né? E ainda dentro do próprio texto de 1 Coríntios, você passa mais um pouquinho para frente, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 23. É um texto muito conhecido também que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E eu quero chamar a atenção para o versículo de número 24, que diz assim: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntarem por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser de ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então, ainda no capítulo de número 10, Paulo vai falar a respeito dessa liberdade que nós temos em Cristo. A epístola de Paulo aos Gálatas, ele vai falar de uma liberdade maior. Mas aqui Paulo vai falar da liberdade, mas ele vai chamar a atenção ao aspecto de que, se você continuar lendo todo o finalzinho do capítulo de número 10, ele vai dizer que sim, nós temos essa liberdade em Cristo, mas nós precisamos tomar muito cuidado com a liberdade do próximo. Tá? Então, esse aspecto é muito importante em tudo aquilo que nós fazemos, tá? Em tudo aquilo que a igreja atual proíbe, tudo aquilo que a igreja diz que nós não devemos fazer, tá? Se a Bíblia diz que nós não devemos, nós não devemos. Mas se essa proibição ela está embasada dentro de algum dogma da sua igreja, tá? Talvez da tradição da sua igreja, não use a Bíblia para justificar uma tradição, tá? E você deve tomar muito cuidado, que você não pode se opor à tradição para justificar que você é o liberto, né? Que você tem a consciência livre, que pode fazer qualquer coisa. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisa existir um equilíbrio nas nossas vidas, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós não fazemos. Muitas das vezes nós precisamos deixar de fazer certas coisas por causa da consciência do nosso próximo, tá? Mas nós não podemos deixar de fazer tudo por causa da consciência do próximo. Ok? Então, dentro desse aspecto da decoração de Natal, nós precisamos entender a primeira coisa: o ídolo não é nada. Nós temos liberdade em Cristo para decorar as nossas casas. Nós temos liberdade em Cristo para fazer aquilo que nós julgarmos necessário. E o segundo ponto dentro desse questionamento sobre a decoração de Natal é: por que você está fazendo aquela decoração? Tá? Eu acho que essa pergunta ela deve ser feita para tudo aquilo que nós fazemos, seja independente do âmbito que esse ato esteja inserido, tá? Se você está fazendo algo num ambiente, vamos dizer assim, cultico, eu não quero usar os termos em uma esfera cristã e em uma esfera pessoal, porque eu acredito que é uma coisa só, tá? Nossa vida é um ambiente só, não existe essa dicotomia, né, entre profano e sagrado, mas a ideia é que tudo aquilo que você faça, ainda usando o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, um dos textos que eu mais amo, 10:31. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, se a sua decoração da sua casa, se a sua árvore de Natal, se os seus presépios, seja lá aquilo que você estiver fazendo, não tiver como objetivo principal glorificar a Deus, aí eu lhe digo, não faça. Se você quer fazer isso, talvez para afrontar a sua igreja que proíbe você de fazer, você está fazendo pelo motivo errado. Tá? Então, em primeiro lugar, olhe para dentro de si e se pergunte: por que eu quero decorar minha casa? Por que eu quero botar uma árvore de Natal na minha casa? Eu tenho um filho pequeno aqui e eu fiz questão junto com a minha esposa de fazer uma árvore de Natal de livros, tá? E eu pretendo ensinar ele o real sentido do Natal, tá? Eu não quero falar de Papai Noel ou de nada do tipo, mas mostrar para ele o real sentido do que é o Natal e por que nós decoramos a nossa casa. É um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento, muitas das vezes, de comunhão, né? Então, por que desprezar todo esse momento por causa, talvez, de uma liturgia ou por causa de
uma doutrina que a sua denominação criou e que foi passada para os seus pais e talvez os seus pais para você, e você muitas das vezes pergunta, por que eu não posso fazer isso? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu tentei esclarecer essa dúvida sobre as decorações de Natal. Aproveitar que nós estamos no mês do Natal, então, inclusive vou deixar meu endereço aqui embaixo se alguém quiser me mandar um livro de presente, deixa Deus tocar seu coração, amém? E por hoje é só. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui e se você chegou até aqui, você já sabe o que é que você tem que fazer, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu gostei e coloca no comentário aí o que é mais que dentro da sua denominação, ou talvez você cresceu aí ouvindo que era proibido, que não podia fazer porque era algo do mundo, né? Deixa aí nos seus comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, amém? Deus abençoe. Não, fiz sim, é 1 Coríntios, peraí, Paulo fala sobre carne sacrificada. 1 Coríntios? 1 Coríntios. Liberdade, peraí, segura aí.